Na maior operadora de saúde do Brasil, o mesmo sobrenome aparece no crachá do fundador, do presidente e do principal acionista. A Apvida tem quase 15 milhões de beneficiários, dezenas de hospitais, clínicas e laboratórios. E até hoje é comandada pela mesma família que começou tudo com um único hospital em Fortaleza nos anos 1970. O grande marco recente dessa história foi a fusão com a Notre Dame Intermédica em 2022, que criou uma gigante difícil de ser igualada no setor. Mas nos últimos anos, a Apvida tem enfrentado a conta desse gigantismo com dívida alta, ações em queda e um mercado que já não cresce mais como antes. Neste vídeo da série Negócios de Família, você vai entender como esse grupo opera hoje, a história da família fundadora e o que está em jogo no futuro da Apvida. A Apvida tem a maior base de beneficiários de planos de saúde e a segunda maior base de beneficiários de odontologia no Brasil. Mas não é só por isso que ela chama atenção. O destaque está também no modelo de operação verticalizado. Ou seja, ela é, ao mesmo tempo, operadora dos planos e dona de boa parte da rede que atende seus beneficiários. Hospitais, clínicas, centros de diagnóstico, tudo dentro de casa. Esse modelo permite maior controle de custos, padronização de procedimentos e monitoramento de produtividade médica. Entre as unidades mais conhecidas da Apvida estão o Hospital Antônio Prudente, em Fortaleza, o Hospital Ariano Suassuna, no Recife, e a rede NotriCare, que tem unidades espalhadas nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Tudo isso dá ao grupo um faturamento anual de mais de 29 bilhões de reais e um lucro que foi de 1,8 bilhão em 2024. E quem comanda a Apvida é o médico Jorge Pinheiro Collin de Lima. Ele é o filho do fundador e assumiu o grupo em 2001, uma época em que o negócio ainda era bem pequeno. Foi sob a sua gestão que a Apvida se reposicionou para atender uma fatia da população que não pensava em ter plano de saúde, as classes C e D. E foi essa estratégia que ajudou a empresa a crescer a ponto de chamar a atenção de bancos e abrir seu capital na Bolsa Brasileira. Mas antes de falar disso, é melhor entender as origens dessa família e do grupo, que começou com uma pequena clínica em Fortaleza em 1979. O fundador da Apvida é o médico Cândido Pinheiro Collin de Lima. Em entrevista sobre a sua história, ele conta que veio de uma família pobre e que seus pais usaram o pouco dinheiro que tinham na educação dos 4 filhos. Ele e os irmãos se formaram em medicina e o doutor Cândido se especializou em oncologia. Depois de ocupar o cargo de chefe da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, em 1979, ele abriu uma pequena clínica. Aos poucos, essa clínica foi crescendo até se transformar no Hospital Antônio Prudente, que ficou conhecido por atender famílias das classes mais altas de Fortaleza. Foi lá que aconteceu o primeiro transplante de coração do Ceará e que nos anos 90, o Dr. Cândido criou uma ala especial para pacientes com HIV que naquela época enfrentavam preconceito nos hospitais tradicionais. E aí, em 1993, veio o passo que mudaria o rumo da família. Na época, a única operadora de saúde da região começou a construir um hospital próprio e ficou claro que logo ela deixaria de encaminhar pacientes para os hospitais parceiros. Cândido Pinheiro percebeu que seu negócio estava ameaçado e resolveu criar o próprio plano de saúde. Assim, teve início a Apvida Assistência Médica, primeiramente para atender os pacientes que frequentavam o Hospital Antônio Prudente. Foi mais ou menos nesse período também que os 2 filhos do Cândido começaram a trabalhar nos negócios. O Jorge, que se formou em medicina, acabou ficando responsável por chefiar o hospital, enquanto o Cândido Júnior, formado em administração, começou a trabalhar na expansão do plano de saúde. Mas a atuação dos membros da família nos negócios não parava por aí. Em sua primeira grande onda de crescimento, a Apvida levou os títulos de empresa familiar e empresa verticalizada ao extremo. Isso porque, para construir hospitais, fazer o telemarketing, a parte da lavanderia e os sistemas tecnológicos, a Apvida montou operações dentro do próprio grupo. Até os uniformes dos funcionários eram confeccionados internamente por uma equipe de costureiras. E essa equipe era comandada por Eugênia Pinheiro, mãe do fundador da Apvida. Já os projetos de construção de clínicas e hospitais
hospitais eram supervisionados pela esposa de Cândido, a Ana Lima, que se formou em enfermagem, mas se especializou em arquitetura hospitalar. Bom, e como eu mencionei antes, um dos filhos do Cândido, o Jorge, assumiu a presidência da empresa em 2001, quando tinha 28 anos. Sob a liderança do Jorge, a Apvida expandiu sua presença em todo o Norte e Nordeste e, quando passou a focar nas classes C e D, ganhou fôlego e partiu para uma série de aquisições. A maior de todas as transações do grupo aconteceria com a Notre Dame Intermédica, que levou a empresa a um novo patamar, mas não poupou a Apvida dos desafios atuais desse mercado. Em 2018, a Apvida estreou na Bolsa Brasileira, levantando mais de 3,4 bilhões de reais. O modelo verticalizado, o crescimento rápido e o controle familiar com perfil conservador agradaram investidores. Nos anos seguintes, a empresa usou parte dos recursos para acelerar as aquisições. Comprou operadoras menores, ampliou sua rede hospitalar e passou a ter presença em estados do Sudeste e do Centro-Oeste. Mas o grande marco vem em 2021 com o anúncio da fusão com a Notre Dame Intermédica. A Notre Dame Intermédica, fundada nos anos 1960, era uma das maiores operadoras do país, com base forte em São Paulo e também uma estrutura verticalizada. A fusão, que foi aprovada em 2022, criou uma empresa com cerca de 20% dos beneficiários do mercado nacional de plano de saúde. Diferente da Apvida, a Notre Dame não tinha uma família por trás dos negócios. Seu capital era pulverizado e o maior acionista era a gestora Bain Capital. No acordo de fusão, o patriarca Cândido Pinheiro e os filhos se tornaram os principais donos da nova companhia e pouco depois a Bain vendeu sua participação nos negócios. Mas a família não teve anos tranquilos depois da fusão. A integração entre as duas empresas se revelou mais lenta e complexa do que o esperado. As sinergias financeiras demoraram a aparecer e os custos administrativos aumentaram. Os problemas estruturais do próprio setor também vieram com força. Sinistralidade alta, juros elevados, custos hospitalares crescendo e uma estagnação do mercado de planos de saúde no Brasil. Para reduzir as dívidas e melhorar seu balanço, em 2023 a Apvida levantou mais de R$1 bilhão em uma oferta de ações e vendeu 10 de seus imóveis para a própria família Pinheiro. Mesmo assim, as ações da empresa seguem em baixa. Na época do anúncio da fusão, a Apvida e Notre Dame Intermédica somadas valiam mais de R$100 bilhões na bolsa. Hoje, o valor de mercado da Apvida é de 16,3 bilhões. Além dos problemas de integração, a Apvida também tem sofrido com o crescimento dos processos judiciais. Desde que a ANS promoveu mudanças no rol de procedimentos cobertos por planos de saúde em 2022, as contestações por parte dos beneficiários cresceram de modo geral e isso impactou os valores que a Apvida tem que travar em seu caixa para cobrir essas contestações. No começo do ano passado, a empresa chegou a ganhar as páginas dos noticiários após ser alvo de um inquérito do Ministério Público do Estado de São Paulo por, segundo as acusações, descumprir sistematicamente decisões judiciais que favoreciam seus beneficiários em relação a tratamentos e fornecimentos de remédios. Na época, a empresa negou qualquer descumprimento sistemático dessas decisões. E ainda nessa parte de provisões e decisões judiciais, nesse ano de 2025, a Apvida anunciou que fechou um acordo para reduzir valores de multas devidas à ANS e ao SUS e, com isso, diminuiu parte de seus passivos que poderiam virar processos litigiosos. Além do Jorge Pinheiro, seu irmão e seu pai também acompanham os desafios da empresa por meio de cargos no Conselho de Administração. E a estratégia da Apvida para os próximos anos é ampliar ainda mais a verticalização dos seus negócios. No fim de 2024, a companhia anunciou um plano para investir R$2 bilhões até 2026 para expandir sua rede própria. Esse é o maior investimento do tipo já feito pela operadora. O plano inclui a inauguração de 10 hospitais em 7 capitais, além de clínicas, laboratórios e unidades de pronto atendimento. Num setor cada vez mais pressionado por custos, regulação e mudanças no comportamento do consumidor, a Apvida aposta no modelo que a trouxe até aqui: crescimento com rede própria e gestão familiar de perto. A família Pinheiro Coren de Lima continua no centro das decisões estratégicas e agora precisa provar que esse controle pode ser uma força não só para crescer, mas também para enfrentar os desafios de um mercado que se consolidou e agora não dá mais espaço para erros.